O modelo ideal hoje de estrutura organizacional, eu acho que é aquela que antigamente você tinha muito modelo piramidal, onde na verdade você tinha a figura muito certa do autocrata. Assim, eu acho que hoje isso tem que mudar pelo líder, né? Onde cada um ele tem um processo de opinar a partir do momento que você vive dentro de um sistema. E cada um dessas pessoas, eles têm essa capacidade de opinar. Isso quer dizer, obviamente, assim, eu sempre sou a favor de você ter heads diárias, mas que antes disso é importante que a figura da liderança dentro dessa organização, ela tenha a capacidade de ouvir esses líderes de cada área. E a liderança de cada área que também tem a capacidade de ouvir as pessoas, os colaboradores de cada área, né? Esses dias eu estava fazendo uma compra, isso para mim realmente é muito importante, que é um modelo baseado, é uma organização baseada em cima do que o cliente e o consumidor quer. Então eu fui num grande varejo para comprar um laptop. Fui ver para minha mãe um laptop. E aí eu cheguei lá e pesquisei na internet, sei lá, era R$500 mais barato na internet. Mas eu queria comprar na hora. E era a mesma empresa. E eu tentei negociar, adoro negociar, né? Eu tentei negociar. Enfim, e baixou, mas baixou pouca coisa. E o colaborador virou para mim e falou assim, olha, é difícil, porque assim, a gente sabe, a gente está perdendo muita venda, você não é a primeira, não vai ser a segunda, não é a 10ª, é mais do que a 100ª. Mas a nossa liderança não escuta. E eu virei para ele e falei assim, mas é você que está na ponta, né? É você que sofre, porque ele que está na ponta, ele que sofre. Então, para mim, hoje o modelo de organização não é mais aquele modelo centrado do cara dentro do escritório, elaborando só os indicadores de desempenho, todas as planilhas possíveis e imaginárias, planejamento disso. Isso tem que ter, óbvio que tem que ter, mas é aquele cara que sabe o que a ponta está precisando. É um modelo baseado em Customer Development, ou seja, desenvolvimento em cima do que teu cliente quer. Então, ok, você tem lá um pet shop, ok, maravilha, você está vendendo. Aí tem um cliente que falou de determinado produto, poxa, tá ok. Mas se você passa a ter 5, 10, 20, 30 clientes com determinado tipo de intervenção, vale a pena você escutar. Então, eu acho que assim, as organizações hoje, elas estão tirando esse modelo tão centralizado. E é por isso que hoje se fala tanto de Open Innovation, né? A inovação está em todos os lugares. Então ela não é tão centralizada, mas sim ela também precisa dessa centralização, mas ao mesmo tempo ela consegue transversalizar em todas as áreas. Explico. O Google, por exemplo, ele entendeu que, não só para ter melhores resultados, mas ele entendeu que não necessariamente ele precisava abrir filiais no mundo inteiro e precisava abrir escritórios grandes. O que ele fez? Ele pegou os seus colaboradores, colocou dentro de alguns coworkings e o que ele faz? Esses colaboradores, eles conseguem dialogar com outros colaboradores de outras empresas. Então tem uma troca muito rica. A Embraer, por exemplo, ela tinha determinados setores que ela basicamente, né, tinha a setor de produção Y aqui, setor de produção Z, o que ele entendeu? Não, eu passo a utilizar outros setores de produção, porque eu quero aprender com esses outros setores de produção, eu me descentralizo de uma certa forma e reduzo custos. Então, eu vejo assim, e isso eu passo muito para a minha equipe, você tem que trazer, antes de tudo, você traz os dados, você traz o benchmarking, você traz o argumento, porque não tem nenhuma negociação que seja, ou evolução que seja, que resista a bons argumentos. É você procurar antes. Quando eu montei a minha terceira operação, eu me lembro como se fosse hoje, eu precisava de sócios, na época minha mãe, e eu fiz um business plan, eu nem sabia que era business plan. Mas o que eu fiz? Eu pesquisei na época, não era nem o Google, era o KD. Pesquisei, olha, eles estão fazendo isso, estão fazendo isso, dentro do jeito, eu não tenho nenhuma formação em gestão, mas eu trouxe dados, tá acontecendo isso, X% é isso, X% é aquilo. Então o colaborador, hoje, ele não é um colaborador de chegar lá e bater ponto e receber o salário. Ele é o autor da vida dele, ele é o autor se ele vai poder crescer ou não. O que eu vejo hoje
É ele trazendo cada vez mais e agregando cada vez mais. O que ocorre muitas vezes é que, se a sua liderança não estimula isso, muitas das vezes esse colaborador ele se apaga. Mas eu vou além. Você não vai esperar que o mundo fique lá, oi fulano, e aí, olha, você estudou isso aqui hoje? Olha, essa semana você vai ter o curso, você vai se capacitar assim, assim, assim. Não, eu falo, gente, tá tudo disponível. Você quer aprender como fazer uma ficha técnica? Cara, você vai olhar no YouTube, você vai ver. Você quer aprender como é que você vai capacitar o seu colaborador? Você vai assistir 3 vídeos. Você vai fazer um curso de graça. Você pode hoje fazer um curso em Harvard, pagar bem baixo. Não tem mais desculpa. A questão é que talvez as pessoas elas estão muito para fora, estão mais para fora do que para dentro. Isso talvez muito por conta da tecnologia, das redes sociais, sem dúvida nenhuma. Acho que é importante você entender que a tecnologia é uma ferramenta. E qual é o papel do trabalhador nisso? O papel do trabalhador é cada vez mais ele se instruir. É um caminho sem volta. Ou você se instrui, ou você cresce, ou você vai ficar perdido. Então eu vejo não só os trabalhadores fazendo isso, mas eu vejo as empresas também. Como que eu consigo navegar nesse universo, nesse ambiente que a gente está vivendo hoje, totalmente desconfortável, onde as informações estão aqui, onde você precisa de uma coisa e você dá um Google e em um pentelésimo de segundo já está. Como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com essas pessoas? Como é que eu consigo cada vez mais fazer uma curadoria daquilo que eu vou ler? E aí sim eu acho que o papel do líder é cada vez mais o que, olha, você vai por aqui, você vai por aqui, você vai por aqui, mas você é colaborador, você é responsável pela sua história. E o líder cria esse ambiente. Então, a inovação ela tem que ser cultura. Você tem inovação de processo, tem inovação de produto, você tem inovação... Você tem diversos tipos de inovação. Inovação não tem a ver com tecnologia só. As pessoas acham que inovação tem a ver com tecnologia. Então você pode... E também inovação não tem a ver com dinheiro. É claro que, né, você vai fazer uma baita pesquisa e desenvolvimento. Em alguns casos você vai precisar, mas hoje você pode inovar. Mas antes de você querer criar uma cultura de inovação, você mesmo tem que saber que você tem que inovar. Quando eu criei o meu negócio, meu restaurante Farane Fresh Food de alimentação saudável, não se ouvia falar em sala de bar, em modelo onde você vai lá, pega takeaway e vai. Mas eu falei assim, ou eu crio e inovo, ou eu vou continuar onde eu estou. A inovação tem a ver com você olhar o que estão fazendo, você ouvir os seus clientes, você ouvir o teu time e você criar essa cultura. Tá em você não punir. Quando eu tenho um colaborador meu, eu falo assim, poxa, eu tô com uma ideia aqui muito maluca. Eu falo, adoro ideia maluca. Porque são dessas ideias que a cabeça da pessoa está pensando em soluções. E muitas das vezes essas soluções elas já vêm baseadas o quê? Em tudo que ela já ouviu de cliente, em tudo que ela está vendo, em tudo que ela já leu, mas ela mesma ainda não... o cérebro dela ainda não conseguiu reunir todas as informações, isso vem através de insights. Se você efetivamente traz uma pessoa para a tua companhia, para o teu negócio, que não tem o teu fit cultural, que não tem essa afinidade com a sua cultura, e seja ela qual for, isso tem um impacto. Porque você está pensando de um jeito, a pessoa está pensando de outro, ela vai lá para cumprir ponto, receber o salário dela e ir embora. Ela não quer performar, ela não quer evoluir. Então, sim, a inovação, ela tem que ser uma cultura. Camila, puxa, não tem dinheiro para botar uma área de inovação, não tem problema. Seleciona uma hora do seu dia para fazer, para olhar o que estão fazendo de novo. Camila, não tem dinheiro para ter um diretor de inovação, não tem problema, contrata um estagiário. É a pessoa só focada no que está acontecendo de novo. Eu, por exemplo, eu tenho muito colaborador de 22, 23 anos. Eu adoro. Eu preciso dos mais seniors também, mas eu adoro, sabe por quê? Porque eles me trazem umas coisas que eu nunca na minha vida... porque não é meu mundo. Mas que eu preciso saber. Antes de falar da inovação na sua empresa, precisa falar inovação na sua cabeça.